Com você. Senhor, nessa manhã, nós queremos consagrar a Ti esta palavra, nós queremos consagrar a Ti este momento, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, tudo aquilo que fomos falar aqui. Espírito Santo, toma em Tuas mãos esta reunião. Cada um dos Teus filhos que for ouvir essa mensagem, seja agora pela manhã, seja pela tarde, pela noite, no decorrer da semana, seja pelos dias, pelos meses, pelo ano, pelos anos, seja quando for, que possa ser abençoado, alcançado e transformado pelo poder revelador do Teu Espírito Santo que age através da Tua santa palavra, Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos a Ti este momento, para que a Tua santa voz fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estávamos falando de oração. A oração é um assunto que nós não conseguimos esgotar, infelizmente, em 2 cultos. Eu gostaria de falar mais, mas eu vou começar a entrar por um outro caminho, ainda falando sobre esse assunto de uma fé customizada. Nós falamos de oração, nós não oramos porque Deus precisa da nossa oração. Nós não oramos porque Deus precisa ser convencido de que Ele precisa nos abençoar. Mas nós oramos porque a oração é a chave do nosso relacionamento com Deus. E neste relacionamento que nós temos com Deus, um relacionamento de pai para filho, relacionamento de pai para filho. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, verso 11. Mateus capítulo 7, verso 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, vocês, apesar de serem maus, pais, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então a oração, ela é a chave, ela é alvo, ela é a chave de um relacionamento. Então a oração não é um assunto que se esgota, mas a oração é um assunto que quanto mais você fala, mais você vai falando. Mais você vai falando. Mas falando de relacionamento, Deus, durante a história, sempre provocou relacionamento com o homem. E nós observamos através da palavra de Deus, através da Bíblia, que Deus provocou relacionamentos com o homem. E, em primeiro lugar, nós observamos que o homem foi criado que a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Legalmente, todos nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Legalmente, todos nós nascemos para ser como Jesus. Mas de forma prática, nem todos nós expressamos a vida de Jesus. Nem todos expressamos o caráter de Jesus, pois existe uma natureza adâmica expressando em muitos. Mas o ideal, qual é o ideal? O ideal de Deus é que em tudo nós fôssemos parecidos com Jesus, porque este é o formato original que eu e você fomos criados, para que um relacionamento fosse estabelecido, porque Deus cria o homem para ser a imagem e a expressão dele nesta terra. Porém, o homem se corrompe. E o Senhor Deus envia Jesus à terra para mostrar para mim,
para mostrar para você que é possível ser a imagem e expressão de Deus em todo o tempo. E Ele envia para nos mostrar e nos provar que é possível. Após isso, durante isso, o homem, através dos seus artifícios, através de um sistema chamado religião, começa a impor códigos, uma série de regras para mostrar que para ser parecido com Deus, você precisa seguir aqueles códigos e aquelas regras. E existe uma frase que eu não sei quem é o autor dessa frase, que diz o seguinte: a religião quer proibir um passarinho de voar. Por quê? Porque a religião quer impor uma série de códigos de conduta, a religião quer impor uma série de regras, a religião quer nos formatar a um código, para que nós possamos nos parecer com Deus. E a religião tentou colocar um formato em Jesus Cristo. E nos dias de hoje nós observamos a religião tentando colocar um formato nas pessoas para que elas possam se parecer com Deus. A religião hoje pega este livro, a palavra de Deus, e com a pinça coisas que lhes são aprazíveis, que lhe dão prazer, que lhe convém, para que ela possa basear aquilo que é bom para ela, para que ela possa falar assim: isso é bom para que você se pareça com Deus. Santo Agostinho diz o seguinte: a pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, crer em outra coisa a não ser em si mesmo. Presta atenção nessa frase. A pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, crê em outra coisa a não ser em si mesmo. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Eu e você. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Eu e você. Deus não criou uma série de regras para que nós nos parecêssemos com Ele e depois dessa série de regras, que nós seguíssemos essa série de regras e livro de condutas e quando... Não. Ele nos criou para que nós fôssemos sua família. E sendo sua família, sendo parecidos com Ele, nós fôssemos como Ele nesta terra. Expressássemos Ele nessa terra. E enviando Jesus Cristo, Ele nos mostrou que como homem era possível ser como Ele nessa terra. E como prova disso, como texto base do que eu quero falar com você nessa manhã, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 26. Gálatas, capítulo 3, verso 26.
ela diz o seguinte em Gálatas, a palavra de Deus diz o seguinte em Gálatas 3, 26 até o 29. Presta atenção. Todos vocês são filhos de Deus, mediante o quê? A fé. Mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Agora no verso 28, eu quero que você coloque uma lupa no verso 28 comigo. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre. Presta atenção, homem, nem mulher. Pois todos são o quê? Um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo. São descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que torna a igreja de Jesus Cristo bonita. O que torna a beleza da igreja. O que traz a beleza da igreja de Jesus Cristo é a pluralidade dela. A pluralidade da igreja é que traz a beleza dela. O que traz a beleza dela é a manifestação de Deus na pluralidade dela. E aqui diz o seguinte: não há judeu e nem grego. Olha as diferenças. Escravo nem livre. Olha as diferenças. Homem nem mulher. Pois todos são um. Em Cristo Jesus. Agora, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 3, verso 10. Efésios 3, 10. Efésios 3, 10. Diz o seguinte: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. A diversidade, presta atenção, meus irmãos, a diversidade humana, a multiforme graça, a abrangente beleza de Deus se manifesta na diferença que existe da igreja. Nós precisamos entender que a unidade que existe em nós, ela só é manifesta nas nossas diferenças. E é exatamente isso que eu quero falar. O código de conduta da religião diz que existe algo que tem que ser igual. Que se não for assim, não vai. Mas a igreja se manifesta por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes e o sonho de Deus sempre foi a unidade. Romanos capítulo 8, verso 29. O projeto eterno de Deus está muito bem estabelecido, porque Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de quem? Do seu Filho.
a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. A igreja, a união dos diferentes, aqueles que se amam, ela existe para fazer a diferença no mundo. Não para ser como um mundo de divisão, num mundo de segregação, num mundo que as pessoas se odeiam pela cor da sua pele, se odeiam pelo partido político que defendem. Nós estamos no mundo para fazermos a diferença, porque nós somos um em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para fazermos a diferença. Estamos aqui porque Deus nos chamou para sermos um. Estamos aqui porque lá em Joel capítulo 2, verso 28, diz a palavra de Deus: derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Não sobre um povo específico, mas a palavra diz sobre todos. E quando diz todos, diz eu, diz você, diz a igreja. E quando diz a igreja, diz a unidade. Diz todos nós juntos. Nós precisamos andar em unidade, meus irmãos. Preste atenção. Aquilo que acontece lá fora não pode ser realidade no nosso meio. Dói em mim quando eu vejo o discurso de lá fora acontecer dentro das quatro paredes. Nós precisamos ter consciência de que nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós precisamos ter consciência disso. O que adianta você dizer, eu não peco, eu levo uma vida reta diante de Deus, eu procuro sempre andar certinho. Presta atenção, você pode dizer tudo isso, mas se você peca contra o seu irmão, você está pecando contra Deus. Você pode não ferir a Deus muitas vezes com o seu pecado. Ah, mas eu não adulterei, eu não roubei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. Mas você feriu o seu próximo, e quando você fere o seu próximo, você está ferindo alguém que é imagem e semelhança de Deus. Nós vivemos dias, aliás, é muito pertinente isso. Fazem em torno de 20 dias que o mundo assiste perplexo. A maior manifestação antirracista que o mundo já viu. E eu ouço muita gente dizer que não existe racismo. Quando uma pessoa afirma que não existe racismo, ela já está sendo racista. Porque quando eu alego que a dor de alguém não existe, eu estou afirmando. Presta atenção, meu irmão. Muitas vezes, isso começa no nosso quintal, com brincadeiras. Nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Porque muitas vezes uma atitude que você acha que é inocente pode estar ferindo alguém. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27. Você pode olhar na sua Bíblia aí, Gênesis 1, capítulo 27. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem não tem respeitado isso. Nós vivemos dias de conflitos, dias de hostilidades, dias de agressões. Dias de agressões políticas. Agressões políticas. Quem diria que as agressões políticas fossem trazidas para dentro das quatro paredes da igreja? Quem diria isso? E nós somos um. Nós temos que nos respeitar e principalmente pelas nossas diferenças. As nossas diferenças. A unidade, ela acontece porque nós somos diferentes. Como diz em Gálatas, não há judeu nem grego, dois povos totalmente diferentes. Queria poder entrar nesse texto aqui e fazer uma exposição dele para vocês. Vocês iam ficar boca abertos. Eu não tenho tempo, na realidade já estourei meu tempo. Escravo nem livres. Homem nem mulher. O apóstolo Paulo, quando escreve isso aqui, é que aqui em Gálatas ele relata aqui algo, mas existe um contexto aqui, que se eu fosse fazer uma exposição para vocês aqui, vocês entenderiam o peso de quando... Está até grifado na minha Bíblia aqui, ó. Eu vou até me aproximar da câmera. Como é que tá? Tá chegando aí? Não tá focado, né? Aqui, ó. Eu até grifei aí na minha Bíblia, ó. Tá grifado, ó. Isso que tá grifado aí. Está grifado aí, ó. Eu grifei. Além de tá com marca-texto, eu grifei. Pois todos são um em Cristo Jesus. Existe um peso, pois todos são um em Cristo aqui? Porque isso que o apóstolo Paulo colocou aqui, isso que ele colocou aqui, são os opostos. E ainda ele coloca, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Isso aqui dá estudo para um mês, com pregação de 40 minutos no mínimo. Infelizmente, nós não temos tempo, mas nós vamos ter tempo quando voltarmos ao normal. Mas algo que eu te falo é o seguinte, vocês vão entender. Aqui era esquerda com a direita. Era esquerda com a direita. E aí, o apóstolo Paulo fala, vocês são um em Cristo. E quando nós somos um em Cristo, nós conseguimos conviver em amor. Nós conseguimos nos assentar à mesa. Nós conseguimos nos amar. Conviver. E unidade tem a ver com perdão, reconciliação, tem a ver com tolerância, tem a ver com aceitação, tem a ver com amor. Isso é unidade. Unidade não é só pegar na mão e cantar com o irmão. Isso tem a ver. Mas unidade é perdão, reconciliação, tolerância, aceitação e amor. Isso é unidade. Unidade é quando eu erro, eu voltar atrás, eu pedir perdão. Unidade é eu aceitar, meu irmão,
sendo grego ou sendo judeu. Unidade, como diz o apóstolo Paulo aqui, não é escravo nem livre. Não é a cor da pele que me separa. Não é a cor da pele que me separa. Não é. Irmãos, por que isso tem a ver com a customização da nossa fé? Tem tudo a ver. Sabe por que tem a ver? Porque nós colocamos enfeites na unidade muitas vezes. A gente enfeita a unidade. Porque muitas vezes a gente acha que a unidade é só pegar na mão do irmão e orar com ele. Mas a unidade também tem a ver com aceitar o meu irmão do jeito que ele é. Abraçá-lo e amá-lo na diferença dele. Abraçá-lo e amá-lo. Abraçar ele e amar ele. Mesmo que ele seja o oposto de mim. O oposto. Tome cuidado. Isso aqui é uma recomendação minha. Tome cuidado com as redes sociais, viu? Tome cuidado. Elas podem depor contra você. Quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Nós somos uma comunidade plural. Nós somos um. Um em Cristo Jesus. Um em Cristo Jesus. Um. Somos totalmente diferentes uns dos outros. Somos totalmente diferentes. Mas somos um. Vamos somente para uma direção. Queremos chegar num só lugar. E nos amamos. Senhor, nós te damos graça, meu Pai. Porque nessa manhã